Hoje, então, nós vamos falar sobre a angelologia. E falar sobre angelologia é falar de algo muito importante, porque atrás dos anjos não tem toda essa fantasia que falam, mas tem toda a realidade. Ou seja, a realidade é a própria manifestação angélica, a própria angelologia. Então, nós vamos dizer que o que se sabe sobre anjos é muito pouco dentro da tradição, dentro do conhecimento. E hoje, então, nós vamos abrir todo esse conhecimento falando dos anjos, falando dos tipos, das variedades, como ter o contato com eles, como usar esta força, que são forças inteligentes, forças construtoras ou propriamente inteligências criadoras. E no final nós vamos fechar dando uma prática daquilo que nós chamamos de magia angélica. Como usar a própria magia usando essas forças que estão presentes atrás de todas as tradições, todas as filosofias, toda a magia e tudo que existe dentro do esoterismo, ocultismo, antroposofia, gnose, tradição iniciática, teosofia, ou seja, todas as linhas herméticas ou de todas as linhas chamadas ocultistas. Então, vamos começar. Nós temos 11 partes que nós vamos tratar. Uma introdução, falar o que é o anjo, dar algumas referências para vocês, falar da angiologia propriamente dito, dizendo o que é isso. Vamos falar também da origem, da natureza dos anjos, das hierarquias angélicas, do trabalho dos anjos, as forças angélicas, que são os elementais, as forças poderosíssimas de toda a magia. Vamos falar da angelofania, os contatos angélicos, da própria magia angélica e o uso prático dessas forças angélicas. Então, com isso, a gente pega o pacote inteiro, o pacote integral daquilo que a gente entende como anjos. Não fica nada pela metade. E vamos fazer então uma pequena introdução sobre os anjos. Existem quantos livros que falam de anjos? Existem centenas, até milhares de livros. E o que a gente vê? Eu não leio livros profanos, então nunca li um livro sobre o anjo. Mas folheando assim em livraria, quando a gente entra, a gente só vê mais ou menos o jeitão, abre no meio, vê o conteúdo. E nós reparamos que existem muitas inverdades sobre os anjos. Pouco se fala da realidade angélica, porque esse conhecimento anjos, ele não é um conhecimento profano, ele é um conhecimento iniciático. Então, ele é ensinado em profundidade, ele é participado numa intensidade maior, numa consciência maior, dentro de escolas de iniciação, nos sistemas chamados herméticos, ou de boca a ouvido, onde não existem escritos e onde tudo isso é falado simplesmente como segredo. De poucos para poucos, de mestre para discípulos, de discípulos mais adiantados para discípulos mais novos, para ascetas que estão iniciando, para discípulos postulantes desse conhecimento oculto. Mas, atrás de toda esta, entre aspas, mentira que existe sobre anjos, ou inverdades, os anjos não ficam aborrecidos, não. Porque eles correspondem à consciência. E quanto mais falar do anjo da maneira que falam, pouco importa se certo ou errado, então não tem problema. O importante é falar deles e todos saberem que eles existem. E se as pessoas não têm uma capacidade ou uma consciência para entender a manifestação de um anjo, o que ele faz, como funciona, o que é, para que serve, isso não importa. O que importa é que as pessoas saibam deles. Por isso que, muitas vezes, eles não têm corpos físicos, a maioria deles. Existem anjos com corpos físicos e até presentes no meio da humanidade, com corpos iguais ao nosso. Então, são anjos que usam corpos humanos, exatamente como nós usamos. Atrás dos fenômenos UFOs, atrás dos chamados, entre aspas, discos voadores, que corresponde o fenômeno UFO ao maior de todos os fenômenos que a humanidade já presenciou, porque os relatos são enormes. As pessoas que acreditam em fenômenos UFOs são cerca de 50%, 30% já viram, 20% têm dúvidas, mas são muito fáceis de aceitar. Nós podemos dizer que o maior fenômeno que existe é o fenômeno UFO. E atrás dos 100% fenômenos ufológicos existem estas consciências angélicas, que nós poderemos, talvez, ao final, dar uma explicação, porque foge um pouquinho desse trabalho. Mas o que existe atrás dos anjos são inverdades. Usa-se o anjo para coisas assim muito simples. Existem conceitos totalmente errôneos, como por exemplo, ele se manifesta durante 20 minutos. Então tem 20 minutos para o anjo chegar. Isso não existe. Lá não é uma repartição pública ou não é coisa assim. Então o anjo ele se manifesta 24 horas por dia, não tem tempo, ele sempre está lá. Aí dizem, não, existem exatamente quantos anjos? Existem os 72 anjos da Kabbalah. Ha, ha, hi, ho, 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 hum, 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 um monte de nome hebraico, mas
na realidade, existem só 7. 7 anjos. E estes 7 anjos se multiplicam por sua própria capacidade de manifestação, de expressão, em múltiplos por sua vontade. Então, de 7 surgem 49, de 49 mais 7 se divide em 7, dão 343, depois 2401, e assim vai até chegar milhares, milhões e até bilhões de anjos. Existem anjos que são exatamente iguais a nós, ou seja, anjos da guarda. Então, existe o anjo Ademar. Igualzinho a essa peça que está falando aqui. Não tem. Existe o anjo Yara. Todos nós temos um anjo exatamente igual a nós. Então, quantos anjos existem? Não são 72. E esse que existe, que é igualzinho a nós, é o anjo que mais tem contato e que deve ter contato com a gente, que sabe tudo sobre o nosso respeito. Porque foi esse anjo a inteligência que nos criou. Ou seja, o que nós somos na realidade? Nós somos deuses como anjos, inteligências, que criaram essa personalidade. Que às vezes não agrada muito, mas na próxima capricha mais. Mas cada um é responsável pela sua experiência. Quantos anjos existem? O número de pessoas que estão manifestadas. Não só vivas, que somos em cerca de 6 bilhões e 400 milhões de habitantes no planeta. Nós temos ainda anjos manifestados na dimensão astral, que são os corpos astrais de pessoas que já faleceram e que estão lá. Cerca de 19 bilhões de pessoas. Nós temos aqueles desencarnados que estão na dimensão mental, que são mais ainda. Totalizam todos cerca de 55 bilhões de pessoas. Então, não existem 72 anjos. Existem 52 bilhões e termina em 7. Sempre termina em 7 porque eles se multiplicam em razões setenárias. Isso de 72 anjos deve-se a Cabalá. Deve-se aos 36 selos de Salomão, tendo 2 aspectos positivos e negativos, que deu 72 e que ninguém fala. Vocês já ouviram falar isso? Sobre os selos de Salomão? Então, falar dos 72 anjos da Cabalá sem falar dos selos de Salomão não dá um entendimento completo. Algum dia a gente vai falar deles especificamente. Mas dos selos de Salomão, o anjo é decorrência. O anjo, nós podemos dizer, é o assunto mais importante dentro do ocultismo. O anjo é aquilo que permite toda a obra de magia, todos os milagres que acontecem, todas as clarividências, percepções, ou seja, permitem até mesmo a própria manifestação do universo como um todo. Se não houvesse anjos, não existiria o universo. Se não houvesse anjo, não existiria cada um de nós. Então eles são muito mais importantes do que se diz por aí nos livros existentes. Quando nós tratamos de anjos, a gente deve esquecer esses conceitos que tem aí em livrarias. E tudo, 100% do que eu vou passar para vocês é um conhecimento hermético, que não era dado isso. Isso era proibido dar. Mas hoje tudo está aberto, a gente pode falar. E às vezes as próprias escolas de iniciação não têm todo esse conhecimento. A antroposofia tem, porque Rudolf Steiner, representando um dos 7 anjos manifestados, ele realmente falou muito sobre os anjos. E colocou muita verdade dentro dos conhecimentos da própria antroposofia. A teosofia tem os 7 mestres, More, Hilarião, Cutume, Diolcur, Serapis Bey, Veneziano, Germano. Então todos esses mestres nada mais são do que anjos também. Só que com nomes humanos, porque se manifestam numa forma humana, mas são anjos. Poderosíssimos, são mais do que anjos, são arcanjos, arque-anjos, ou mais que anjos. Então são fantásticos. Tudo que nós vamos passar, faz de conta que estamos dentro de uma escola de iniciação, e muita coisa que vocês vão ouvir hoje não existe em livros, em prateleiras. Mas este é o que vale em cima deste processo. Quando nós começamos a falar de coisas sagradas, existem aqui 5 tipos de pessoas, como a gente fala, mas eu espero que a maioria seja de um tipo só. Existe aquele que é o indiferente. Ele vem aqui, vou lá, não tenho o que fazer, vou lá. Então vou lá ver e tal, mas é indiferente. Como ele é indiferente, não vai captar nada do que nós falamos, e a sua indiferença vai afastar do caminho e ele não chega a lugar nenhum. Tem o curioso. O curioso é interessante, porque a curiosidade move. Vamos ver o que negócio é esse. Então a curiosidade traz para ver o conhecimento, mas a sua curiosidade também muda muito, ele não se fixa e acaba tendo curiosidade por outras coisas e não vai a lugar nenhum. Aí também, isso daí fica atrapalhado. Existe aquele outro que vem aqui porque ele é fanático. Então tudo que fala, não, isso é verdade, isso ele segue. Esse fica até o final, atrapalha todo mundo, perturba e esse nunca mais larga esse conhecimento. Existe o cético que não acredita nada, então ele vem aqui para duvidar. Então, já que ele não acredita nada, esse é mais perdido do que todos, porque se ele é cético, ele não pode ter certeza de nada, nem mesmo de que ele é cético. Então esse já está mais perdido que ceguinho em tiroteio. Então não tem como. E existe um outro, que é o 5º tipo, que realmente a gente espera que todos vocês sejam. É aquele que está atrás da verdade, na busca da verdade, na busca da realidade. Porque não existe diferença entre realidade e verdade. Porque na hora que eu tenho a realidade, eu tenho a verdade.
Então, verdade e realidade são uma só e mesma coisa, e são os aspectos de Deus manifestado, do grande arquiteto do universo. Falar de anjo tem todo este princípio e valem estas regras iniciáticas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vocês não têm que acreditar nada do que eu vou falar hoje. Porque se vocês acreditarem, os seus dogmas, o que vocês já leram em livros ou que vão trocar, vocês poderão entender diferente o que eu estou explicando para vocês, por causa de conceitos que vocês já leram, já sabem sobre anjos. Então vocês não têm que aceitar nada do que eu falar, mas simplesmente pegar o conhecimento e colocar dentro de vocês. Porque se vocês aceitarem, vocês vão estar aceitando coisas erradas. Mas por outro lado, não duvidem de nada, por mais absurdo que seja que eu vou falar aqui dentro. Porque se vocês duvidarem, vocês vão fechar a porta, talvez, a um grande conhecimento que poderá abrir outras portas secundárias. Sem aceitar, sem duvidar, qual é a postura quando nós estudamos graus filosóficos, quando nós estudamos conhecimentos iniciáticos, conhecimentos superiores? É não aceitar nada, não duvidar de nada, simplesmente pegar o conhecimento dentro de si e trabalhar esse conhecimento. Que a teoria não vale para nada. Se vocês saírem daqui e nunca mais tentarem praticar o conhecimento sobre anjos, para que valeu vocês terem feito esse curso? Então tem que colocar em prática, tem que colocar em uso para a coisa funcionar. Se eu não usar o meu corpo atrofia, qualquer coisa que seja. Se nós não usarmos o conhecimento também atrofia. Por isso que nós temos que ter um sistema de deletar aquilo que é obsoleto, aquilo que é ruim, os dogmas, os preconceitos, porque preconceito não é conceito, é um preconceito, portanto não está formatado, não é completo. Então não interessa, é base para se chegar a um conceito, mas o preconceito não pode existir, dogma não pode existir, principalmente dogma sobre anjo. Anjo é isso e acabou. Não, ele tem que ser 100% entendido, compreendido e utilizado. Então eu espero que, a partir de hoje, vocês não tenham medo do que é anjo, tenham consciência e façam boa prática e sejam felizes, alegres, cheios de sucessos, vitórias, prosperidades, alegrias, praticando a verdadeira magia angélica, que nós vamos falar ao final. Bom, vamos esquecer as inverdades, as fantasias e vamos cair na realidade angélica. A posição da ciência oculta. A ciência oculta coloca os anjos acima de tudo, porque a base da ciência oculta é a própria angelologia, o próprio conhecimento angélico. Os anjos, dentro do conhecimento oculto, têm outros nomes. Nós vamos falar os nomes para vocês. Dos principais, não dá para falar de todos, mas vocês conhecem pelo menos um. Fisicamente, que é o nome que deu origem a vocês. Vocês não conhecem o nome dele, mas ele está dentro de vocês. Ou seja, se vocês conseguissem descobrir qual é o nome inefável, qual é o nome desconhecido, o nome oculto, que às vezes a gente chama de Adonai, que é uma das maneiras de chamar Deus, se vocês conseguirem descobrir qual é o nome interior, vocês descobrem a vibração de vocês. Descobrem o raio de vocês. Porque existem 7 tipos de anjos, ou 7 linhas principais, e existem então 7 raios. E cada um de nós pertence a um dos 7 raios. E se eu me conectar com o raio ao qual eu pertenço, ou cada um de vocês, a gente tem um facilitador para a nossa missão, o nosso destino, o nosso sucesso e a própria magia angélica. Mas isso não quer dizer nada, não. Nós podemos ser do raio, por exemplo, amarelo e trabalharmos no raio vermelho. É como São Germano. São Germano, ele representa os 7 raios. Mas na realidade, ele é do 7º raio, São Germano. Mas não existe 7º raio. Não existe 6º raio, hoje, aqui no planeta Terra. O que existe? Existe o primeiro, que cria o primeiro reino, que é o mineral. O 2º raio, que cria um 2º reino, que é o vegetal. O 3º, que cria o 3º, que é o animal. O 4º, que cria o 4º reino, que é o nosso, o hominal. E o 5º é o reino angélico, que é o espiritual. Acima do homem não tem, tudo é espiritual. Então o 5º, o 6º e o 7º é espiritual. Aí vocês vão ouvir, por exemplo, que um anjo é de um raio. Isso é importante, esse conceito. Não, São Germano é do 7º raio. O outro fala, não, é do 6º. Não, porque é do 4º. É porque é do 5º. E fica essa briga toda. Não é. Ele é do 5º mesmo. Ele é do raio de cor púrpura, que é a cor cardenalícia. Esse é o raio real de São Germano. É o que você vê quando você tem um contato, se tiver essa felicidade, com São Germano. Outros dizem que recebem São Germano. Para receber São Germano, nós deveríamos receber como? Toda a humanidade dar as mãos. Todo mundo. Então fazer uma corrente espírita aí para receber um tranco desgraçado. Ali, mas sei lá, eu tenho que receber. Então vem toda a humanidade para receber São Germano. Físico. Se quiser receber o seu astral completo, tem que invocar todos os que estão no astral. Quanto tem 19 bilhões, mais 6 bilhões e 400, já viram que sessão de espírita que vai ser essa. E se quiser ainda São Germano mental, tem que pegar o restante que falta para 55 bilhões de habitantes aí. Então não dá. Mas caramba, e essas pessoas são falsas? Eu amo muito, gosto muito dela, acho espetacular a
Carmen Baristeiro. Ela é falsa? Lógico que não. Ela recebe São Germano? Lógico que recebe. Eu não tenho dúvidas, porque eu sinto a presença dele quando estou com ela. Então ela recebe. Mas só que não é o São Germano. É o São Germano dividido em 7, dividido em 7, dividido em 7, dividido em 7. Ou seja, ele vai se dividindo em múltiplos para poder receber alguém. Então, quantas pessoas a consciência da Carme agasalha? Vamos dizer. Quantas pessoas a consciência dela abarca? É o quanto São Germano pode se manifestar. Por exemplo, numa escola de iniciação, tem 1000 discípulos. Então ele se manifesta através dos 1000. Usa os 1000 para falar através de um. É uma maneira de uma consciência maior descer, se encorpar do que nós somos, ignorantes, e chegar no nosso nível. Então ela recebe, lógico, ela canaliza, etc. Mas nesse aspecto, não é o São Germano integral. É impossível isso, porque representa 1/7 de toda a humanidade. Mas como ele é o principal, toda a humanidade em si. Mas nós podemos ter contato, portanto, não só com o total de um anjo, de um arcanjo, de um arqueu, de qualquer ser espiritual, de hierarquia manifestado para nós. Nós poderemos ter contato com seus aspectos, com seus múltiplos em qualquer nível. Por exemplo, ter contato com o serafim é impossível. Não tem como. É muito grande. Quer dizer, não cabe. A mesma coisa que um homem de quase 2 metros de altura querer calçar um sapatinho de bebê. Não dá. Aquele sapatão lá não cabe no pezinho de bebê. Não encaixa, não entra. Mas, através de aspectos, através de práticas, a gente consegue. Por isso que existe o círculos mágicos, as pessoas dão mão, fazem um círculo para poder. Em vez de ter um, tem 30 lá. Então vale por 30. E cada um vale por X, a mais do que o normal. Então, se for assim, então quantas pessoas estão lá? Muito mais. E a coisa acontece. É como, por exemplo, nos rituais da maçonaria, independentemente dos ritos que são praticados lá, depende do valor de cada maçom, depende de todos eles, depende da preparação da ambiência, a força que se manifesta nos rituais é proporcional. Então, por exemplo, vamos lá na Pax. Se todos realmente forem de roxinho, né? Como eles usam, roupa roxinha, tudo é roxinho, caneta roxinha, tudo aquela cor. Mas isso não importa, o que importa é a consciência. Então, se todos eles estiverem fixados, todos eles estiverem numa prática, numa mentalização, tem 100 pessoas lá. Mas na realidade tem um valor muito superior a 100, porque depende do que cada um traz. De consciência, de experiência, aí então, proporcionalmente aquilo que é captável, ele se projeta, porque ele funciona assim. E isso com a maioria das hierarquias que nós vamos falar. Agora, anjo não, eu posso receber 100% um anjo. Só que eu não vou entender nada. Se eu receber meu anjo da guarda, que é igualzinho a mim, eu vou receber o quê? A consciência integral dele. E a consciência integral dele, o que é? É a minha vida? Não, essa é uma personalidade. Quantas personalidades este anjo, que é o meu espírito, criou? Essa é uma só. A Ademar nunca existiu antes, a Ademar nunca vai existir depois. É uma vida só. Porque meu corpo físico, quando morrer, não vai ser desmanchado. Vai ser totalmente comido pelas larvas que vão sair de dentro de mim mesmo, como de vocês. Meu corpo vital, em 72 horas, já está espalhado e absorvido por plantas, animais e seres humanos. O meu corpo astral, eu vou ter uma segunda morte, eu vou descartar o corpo, ele vai ser desmanchado. E a matéria astral vai ser usada para todos os seres, construir novos animais, novos seres humanos. E a matéria mental é destruída e utilizada para seres humanos. E entidades típicas do mundo mental. Quando a gente vai para o espiritual, acaba a matéria. Aí tem que fazer uma nova personalidade. Quantas personalidades eu tive? Inúmeras, como homens, mulheres, em várias experiências. Como arianos agora, como nós somos, como atlantes gigantões, como lemurianos, de 4,30 metros de altura, como hiperbóreos, como adâmicos, fases anteriores à nossa atual. Eu não tenho consciência para isso. Mas toda a consciência está na ponta do coração, num ponto chamado Bindu. Então, ali tem a consciência do meu anjo angélico. E ele pode me dar isso gradativamente. Então, quanto mais eu expandir a minha consciência, mais eu vou captar dele. Se eu tiver muita consciência, eu vou captar coisa grande. Se eu tiver pouca consciência, coisa pequena. A posição da ciência oculta é usar o anjo como base de todo conhecimento, base de toda magia. Anjo é o próprio registro do conhecimento, anjo é o próprio registro da consciência. O que é Deus? Se vocês estudarem o que é Deus, a Deus tem um nome, é Javé, é Jeová, é Jesus, como os evangélicos falam, muitos deles. Não é. Anjo é uma consciência e Deus é uma consciência. Então, nós não podemos dar o nome a Deus, porque definir Deus é negá-lo. Definir é dar fins. Então, eu não posso dar nome. Agora que eu dou nome, eu tenho que dar uma forma, limitar. E Deus é infinito, não tem forma. Então, Deus não é homem, Deus é tudo. O que é Deus? É consciência. A única maneira de entender o que é Deus é consciência. Não tem outra. E anjo, então, o que é? É um átomo, é uma divisão dessas consciências que é próprio Deus. Então, o que é um anjo? O que são as hierarquias angélicas? São como que consciências esparsas de uma consciência integral que é Deus. Então, qual é a maneira de chegar a Deus que nós temos? É através dos anjos. Por isso que eles são importantes. Ninguém chega à consciência, ninguém chega a Deus, portanto, sem tropeçar nos pés do anjo.
Não tem como. Então, é a única maneira de nós ganharmos consciência. Porque anjo é consciência. Anjo é inteligência. É a única maneira. Então, essas são as principais considerações sobre anjos. Bom, o que é anjo? Essa palavra anjo vem de ágelo, do grego, que significa mensageiro. Então eles fazem a tessitura entre os mundos. E o anjo, ou mensageiro mais ligado à humanidade, ele chama Hermésio Trismegisto. Hermésio 3 vezes grande, que corresponde ao grande deus Mercúrio dos romanos, e representa o próprio Tote dos egípcios. Então ele representa o verdadeiro mensageiro dos mundos materiais para os mundos espirituais. Então qual é a função do anjo? É exatamente essa. É fazer a conexão do espiritual, que é a nossa origem, para o material, que é o foco da nossa evolução. Porque a evolução é material, é na matéria, mas o planejamento, a ideia é espiritual. Então o anjo, ele faz a conexão do espírito com a matéria. Por isso que eles são chamados de mensageiro. Não são aqueles que trabalham com sedeques, nem como carteiros por aí. Em outras tradições, eles equivalem na língua hebraica ao Maleak, o famoso Maleak. E na tradição hindu, ao Deva. São os famosos Deva. Tipos. O anjo, na realidade, é uma consciência, é uma inteligência. Então, vocês já viram inteligência, já viram consciência? Não dá para ver. O que é uma inteligência? Qual é a inteligência que criou esse microfone? Foi a ideia que concebeu tudo isso. Então, eu não vou ver, eu vou ver o microfone, que é a expressão da ideia. Então, o anjo, o que ele é? Ele é uma ideia. Então, quando ele se expressa, aí eu consigo ver o anjo, consigo ver fisicamente até. Então, o que o anjo faz? Ele tem uma ideia fantástica, mas quando ele se manifesta como aquilo que ele surge. Por exemplo, o esterco. Vê um montinho de esterco lá que um cavalo fez. Tem um anjo? Lógico, a inteligência que criou o esterco é um anjo. Então, se vocês vissem o anjo do esterco, o que ele seria? É a inteligência do esterco. Ou seja, aquilo que criou o esterco, a inteligência que projetou, que criou, que fez o esterco se manifestar fisicamente, a ideia do esterco. Agora veja o anjo nosso, da nossa fisiologia. Veja só como é perfeita a fisiologia humana. Peguei um negócio muito ruim, esterco, mas pega a nossa fisiologia, o corpo humano. Quem é médico, quem sabe, quem estudou um pouquinho de anatomia, quem estudou os órgãos, as fisiologias humanas, vê que coisa maravilhosa, que mecanismo. Então, são inteligências. Então, esse é o anjo. Como é que eu virei o anjo que criou o coração? Coração. E na hora que eu virei o coração, eu teria toda a sabedoria do coração. 100% sobre o coração eu vou saber. Na hora que eu achar o anjo Ademar, que o nome não é Ademar, é outro, então eu vou saber o quê? Tudo sobre a minha personalidade, sobre o que eu sou, sobre a minha constituição, sobre o meu corpo físico, vital, astral, mental e sobre o espiritual também. Então, anjo é a ideia. E quando ele está manifestado, é aquilo que está manifestado. Então existe o anjo do capim, que é a ideia que criou o capim. O anjo da minhoca, que é a ideia que criou a minhoca. Ou seja, nada existe por existir. Tudo que existe foi previamente pensado e idealizado. Então, o anjo que idealiza é um tipo de anjo que nós vamos falar. Chama raio divino. E o anjo que se manifesta precipitado na forma, que é a própria forma precipitada, onde tem todo o conhecimento dentro, que está junto com a forma. Por exemplo, a minhoca é física, é a evolução, é a manifestação física. Mas aquilo que a gente chama consciência da minhoca, ou seja, a sabedoria que criou a minhoca, está na minhoca. Então, se eu colocar a minha consciência na consciência da minhoca, eu vou saber tudo, 100% sobre a minhoca. Então, o que é o anjo? A inteligência que está lá presente na minhoca. E a minhoca não tem uma inteligência? Ela não anda daquele jeito lá, não faz furo, ela não tem uma missão, ela sabe o que tem que fazer, sabe o que tem que comer, sabe como é que faz. Tem um casamento da minhoca, tem um divórcio da minhoca. Ou seja, a minhoca tem um instinto também, comandado por uma alma-grupo. Vocês já viram os pássaros que andam todos juntos, um segue o outro, cardume de peixes, alcateia de lobos, esses coletivos? Parece que ele tem algo que comanda tudo isso, uma manada. Então, anjo é essa inteligência que está comandando essas almas. Então, existem anjos que são individuais, inteligências individuais, e anjos que são coletivos. Nós temos anjo coletivo. Existe o anjo do brasileiro, o anjo do japonês, existe o anjo do norte-americano, do alemão, do francês, que comanda as experiências daquela raça. E existe cada anjo particular. Então, quantos anjos franceses existem? O número de franceses. Quantos portugueses? É o mesmo que vai existir também. Mas a variedade angélica, naquilo que ele se manifesta para a nossa consciência, porque independentemente dele ser a própria sabedoria, a própria consciência dentro da manifestação, dentro daquilo que está manifestado, ele também pode se mostrar com aspectos para nós, para começar a passar consciência dele. Então a variedade é muito grande, depende da função, depende da hierarquia. Então existem anjos pequenininhos de 1 milímetro de altura, é uma coisa mais linda esse anjo de 1 milímetro de altura. Só que quem é míope não enxerga, tem que enxergar bem. Depois tem anjos de 1
centímetro. Anjos que parecem verdadeiras abelhas. Quando a gente vê um padre, não aqui da cidade, que só fica olhando as moças que estão ali na plateia, mas eu digo padre devoto daquela cidadezinha de interior, que realmente ele é um verdadeiro apóstolo, né? Apóstolo de Jesus ou de Cristo, sei lá eu. Então, quando ele reza uma missa, no momento da consagração principalmente, em volta da cabeça dele, vocês vão ver um monte de, parece abelhas azuis, brilhante, azul brilhante, parece pequenas safiras, assim, brilhantes, cheia de luz, e assim, em volta dele, aquelas asas vibrando. Se vocês chegarem, levarem o olho e virem lá de perto, não é uma abelha, é um ser humano. Tem um aspecto no ser humano pequenininho como uma abelha com uma asa linda de morrer. Então o clarividente fica se deliciando quando assiste uma missa. Depende do padre. Foi aqueles vigaristas que emprestam dinheiro a juro, que vai no confessionário, fica doidão para depois descarregar seus maus pensamentos de outra maneira, coisa é complicada. Mas existem tipos pequenos. Existem tipos iguais crianças. Crianças um pouco disformes, com cara de adulto e corpo um pouco disforme, com asas. Existem tipos adultos iguais a nós, altos, pequenos, gigantescos. Existem tipos que se manifestam em toda a abóboda celeste, enormes, eles ocupam toda a abóboda celeste. Quando você vê, por exemplo, um arcanjo, o arcanjo ele pega de ponta a ponta a abóboda celeste, ele é pequeno para ele. Então imagina você olhar o céu de horizonte para horizonte, norte, sul, leste, oeste, e lá em cima, ele ocupa tudo aquele negócio. É enorme, muito grande. E vem lá de cima, tal. Tem anjos que ocupam o tamanho do sistema solar. E tem anjo que ocupa o tamanho do universo, para vocês terem uma ideia. Veja o tamanho desse anjo, são muito grandes. E à medida que a nossa consciência cresce, a gente começa a crescer no tamanho dos anjos também. Então se vocês começarem a ver anjos só pequenininho, é sinal que a consciência é excelente. Mas a hora que começa a ver do tamanho de criança, é bom, é excelente, nossa, aí já é coisa. A hora que vê do nosso tamanho, e começa a ver maior então, é sinal que a consciência está subindo. Porque o tamanho deles é proporcional à finalidade e à missão. Todos são anjos, todos são importantes, mas a importância está em cima do tamanho, em cima do que ele provoca, em cima do que ele abarca, em cima do que ele abrange. Então, eles são muito diferentes. Grandes, gigantes, enormes, dimensões planetárias. E ocupam até mesmo o céu inteiro, como eu mesmo já falei. Existem anjos das trevas. Então, como tudo é polar, então existem anjos corintianos e palmeirenses. Anjos das trevas, anjos negativos, anjos ruins. E existem anjos bons. Ou seja, tudo que é maléfico, tudo que é destruição, desgraça, desemprego, miséria, tem os anjos que criaram isso. São inteligências. Ou seja, a miséria, quem que criou? Foi o homem? Não, foi um anjo. O homem não cria nada. O homem participa do que os anjos criam. Então, existem os anjos das trevas. Então, eles são escuros, não têm luz e representam coisas ruins. Coisas feias, coisas desagradáveis, involutivas. São chamados diabos. O que é diabo? Do grego, diabolos, opositor do homem e da mulher. Então, o que é diabo? É desemprego, miséria, violência, ignorância, inveja, representa diabo. Então tem os anjos que criaram isso, porque senão não existiria, porque tudo que existe teve que ser previamente idealizado e criado por um anjo. Então, por exemplo, anjo da inveja, é a própria inveja. E quando ele se manifesta para nós, a gente vê a inveja personificada. É horrível. Nossa Senhora, a pessoa vomita na hora. Sente ânsia quando vê esse anjo. São terríveis. Anjo da violência, pelo amor de Deus. Nossa, o coração parece que sai pela boca. A gente não aguenta ver um anjo de violência. Todo mundo fala de anjo bonitinho, piu, 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 para resolver o problema da sogra, arrumar dinheiro, trazer namorada bonita, namorado bonito. Não, peraí, não é bem assim, não. Tem anjo igual esterco. Tem anjo fedido, anjo que você chega perto, você não aguenta chegar perto dele. Porque ele representa, ele que criou o fedor. Então, é terrível. E tem o anjo perfumado também. Aquele que criou o próprio perfume, aromas fantásticos. Né? Então, olha, anjo tem de tudo. Vocês têm que abrir a consciência. Não tem nada do que aparece por aí. É muito mais amplo. Mas existem anjos de pouca luz, anjos feios, horrorosos. O diabo, Lúcifer, Satanás, Beelzebu, essas figuras são anjos também. Lógico, só que são feios, então não são bonitos. E tem anjos que são lindos de morrer. Mais lindos que o Brad Pitt aí. Eu não gosto, pra mim ele é feio. Mas as mulheres dizem. Mas tem anjos, por exemplo, que tem a Sharon Stone. Ah, esse sim. Esse vale a pena ver. Mas tem um também como a Zezé Macedo, né? Lembra dela? Dos filmes antigos, como Mazzaropi. Por quê? Quem criou Mazzaropi foi esse anjo. Exatamente igual a Mazzaropi. Quem criou a Zezé Macedo, igual a ela. Porque o anjo é a própria ideia daquilo que está criado. É só para vocês entenderem o processo. Então tem um anjo Mazzaropi. Isso ninguém fala, mas tem. Tem anjos com asas pequenininhas.
E tem anjos com asas enormes, muito maiores do que ele, 2, 3, 4, 5 vezes maior. Aquelas asas, fala, caramba, onde ele vai com essa asa toda aí, né? Tem anjos com asas voltadas para cima, e tem uma missão. E anjos com as asas voltadas para baixo, tem outra missão. O anjo com a asa voltada para cima, ele te leva, te ascende a níveis concessionais superiores. O anjo com a asa voltada para baixo, ele te leva, te ascende também, em consciência, mais para a terra. O outro para outros planos sutis. Então, anjo para cima, você já sobe. Anjo para baixo, você já desce. Então, dependendo da posição da asa, você sabe se você está subindo ou descendo. Em relação à terra. Então, na hora que eu vejo o anjo de asa para cima, eu desço. Porque o subir aqui dentro é o contrário, é para baixo. Então, os mundos superiores, onde estão? Mundo de Badagas debaixo de nós, mundo de Duarte debaixo de Badagas, Agartha debaixo de Duarte e Shambhala lá no centrão da Terra. Então esse anjo de azona assim te leva lá para baixo. E o anjo que tem asas para baixo, ele te leva na matéria, ele te leva na humanidade, te leva no animal, te leva no vegetal, te leva no mineral e te ensina tudo sobre isso. Que eu falo descer na matéria, é nesses reinos. O outro não, ele leva em consciência. E leva também cosmicamente, lógico, porque o que está embaixo é como que está em cima, o que está em cima é como que está embaixo, que é o grande princípio de Hermésio Trismegisto. Existem anjos com 2 asas, anjo sem asa é a maioria. Eu vou mostrar um anjo para vocês com 2 asas. Vocês já viram o Iruito? É um anjo, não é um homem. Ademar de Barros é um anjo, daquele tamanho. Picareta, mas é um anjo. Depois, Juscelino Kubitschek é um anjo. Getúlio é um anjo. Eisenhower, lembra do Eisenhower? Pelo menos em fotos? É um anjo. Anjo sem asas, por exemplo. Juscelino era um anjo mesmo, no meio da humanidade. Copérnico era um anjo. Galileu era um anjo. O maior anjo, de maior consciência, um dos maiores de consciência que se manifestou, quem que foi? Italiano, comedor de pizza, foi Leonardo da Vinci. É um anjo ali, aquilo é um anjo, só que não tem asa. Só que ele está na nossa dimensão, mas não é humano, é um anjo. Que está nas regras humanas, no corpo humano, tudo igual, mas não é humano. O valor dele é outro, a consciência dele é outra. Tanto é que você pegar Leonardo da Vinci, o que ele era? Ele era pintor, lembra da Mona Lisa? Ele era escultor, ele era cientista, ele era matemático, ele era filósofo, ele tinha os 7 raios. Fazia tudo, fazia tudo. E o que ele deixou preparado é o que o homem fez muito antes. Tanque de guerra, avião, helicóptero, módulo para ir para a Lua. Júlio Verne era outro anjo, que já veio fazer vaticínios em cima de histórias que ele escreveu aí. Viagem ao centro da Terra, Viagem à Lua, fantástico. Júlio Verne é outro anjo. E tem vários. Que no Brasil tem anjos vivos, só que a gente não pode falar. Depende do grau de consciência dele, porque tem anjo que vem com uma missão específica. Rudolf Steiner, uma consciência enorme. Helena Petrovna Blavatsky era um anjo também, uma consciência enorme, fabulosa. Às vezes ele não sabe, porque quando entra na regra humana, ele não sabe. Então ele tem que ser acordado. E muito sabe, já vem com uma missão pré-determinada. Normalmente, quem é cientista, normalmente quem é filósofo, que já desde pequenininho começa e já se expressa nisso, já vem com a missão conhecida dele. Agora, grande parte não sabe, tem que ser acordado. Por exemplo, aqui nessa sala tem vários anjos. Não puros, são anjos meio paraguaios, aí, meio falsificados, mas tem. Então, um terço dessa sala não tem a genética humana, um terço dessa sala tem genética angélica. Então, quem tem genética angélica é mais fácil conectar com o mundo angélico. Agora, quem é quem? Tem uma marca. Ah, o que é uma birruga, é uma pinta? Não, mas tem uma marca. A marca é que você enxerga de uma outra maneira, com outros olhos, não com esse, mas com o olho etérico que está lá atrás, com o olho astral que está lá atrás. Você enxerga a marca, então você sabe exatamente quem é e quem não é. Só que não dá para abrir uma tenda e cobrar 500 pau para dizer quem é anjo e quem não é anjo. Aí seria rápido, faz fila, põe 1000 aí, 500, você é anjo, cai lá, vem para a direita, quem não é anjo vem para a esquerda, você vem para cá, você vai para lá. Depois, mais 500 para dizer o raio. Já pensou quanta grana a gente ganha? Bom, vou dizer se é amarelo, azul, proibido. Mas pode fazer isso. Só que esse é contra as regras éticas, morais, evolutivas, etc. Mas dá para saber. Por isso que é proibido falar, mesmo que vê, mesmo que saiba. Né? É a marca, todos somos marcados. Então nós temos vários locais de marcação. E dependendo do local, existe a hierarquia. Normalmente é na testa. Tem no ombro também, tem atrás da orelha. Tem vários pontinhos. Tem marcas de anjos do bem. Às vezes a gente tem um anjo do mal. Só que nós estamos no bem, porque fomos mudados, fomos transformados. Porque anjo também pode mudar de time. Qualquer corintiano pode virar palmeirense, ele vai saber o que é felicidade. Não pode mudar? A gente não muda de time? Ele pode mudar, não pode? Então existem anjos do mal, existem pessoas com marcas de hierarquias do mal. Existem anjos com marcas de hierarquias do bem. Porque mal e bem são 2 aspectos de Lúcifer. São 2 aspectos do bode, da cabra, do carneiro, do cordeiro. Porque Lúcifer representa trevas,
é anjo das trevas. Quando nós ganhamos cérebro 0 km e começou a evolução na expulsão do paraíso. E o que um cérebro 0 km faz? É um cérebro ignorante, só faz besteira. Então, aí começou Lúcifer, trevas. Então tem marcas luciféricas das trevas. E tem marcas luciféricas da luz. Quem é Jesus? É o próprio Lúcifer. Só que Jesus é a transformação do Lúcifer, trevas, em Lúcifer, luz. Com a sua própria hierarquia. É o mesmo ser, só que ele transformou mal e bem. Então por isso que tem seres que estão em transformação. Tem a marca ainda que não foi trocada, mas ele já é de uma outra atividade. Por isso que a gente não pode somente olhar e falar, isso é ruim. Não, não. Ele pode ser bom. Pegar um bom também, então ele pode estar trocado do lado de lá. Aí também existe isso. Você tem que ver pelo total, não só pela marca. Mas as marcas existem. Tem anjos com 4 asas, normalmente são os querubins. Anjos com 6 asas, normalmente são os serafins. Serafim tem 6 asas. Tem anjo que tem até mais asas, tem 12 asas, coisas lindas. Então eles têm asas nas orelhas, ele tem asas nos calcanhares, tem asas assim nos cotovelos. É uma coisa linda. O bicho já cheguei. Tem anjo com 2 cabeças. Já pensou ver um anjo com 2 cabeças? Uma esquerda e uma direita. E precisam entrar nos mundos interiores, nos templos maiores, para chegar ao Graal. Eu não chego no Graal sem ver um anjo de 2 cabeças. É o primeiro que eu vejo. Tem que ter 2 cabeças. Fica até arrepiado. Uma da esquerda e uma da direita. A da esquerda, pelo amor de Deus, é feio que dói. Nossa Senhora. Você não consegue ver de tão feio que ele é. Mas da direita é a coisa mais linda que tem. Só ver quem realmente, para chegar lá, não é fácil. Porque atrás dele tem a maior consciência, que é Melquisedeque, que nós tanto falamos, que é a consciência maior do nosso planeta. Depois, atrás desse anjo, esse templo onde ele fica, chama Caijá. É uma coisa fantástica. E nesse templo a gente encontra esse anjo de 2 cabeças. Depois, tem o anjo de 2 faces. Ele tem uma cabeça só, bonito, enorme, forte, muito forte. Só que do lado esquerdo, ele é mulher. Do lado direito é homem. Do lado esquerdo ele é criança, do lado direito ele é velho. Ele começa a mudar as faces. É um anjo já muito maior em consciência. Por exemplo, o Cavaleiro das Idades, que está fazendo todo esse julgamento humano, o lado esquerdo dele é assim, é muito feio, horrível. E o lado direito é muito lindo, muito bonito. Então o que ele faz? Ele não mostra. Porque se ele mostrar o feio, o cara cai duro. Se mostrar o bonito, não tem merecimento. Então ele mostra encapuçado sempre. Ele está sempre com capuz. Então a gente não enxerga ele. Então, se for enxergar, ele só mostra um lado. Se for para mostrar o rigor, ele mostra o lado esquerdo. Então ele está montado num cavalo branco. Aparece o cavalo lá e aparece assim. Se é para mostrar o lado do bem, ele mostra o lado direito. Para não assustar, ele usa um rosto normal. Até aqui, é meio feio, mas é normal ainda. Então tem vários aspectos. Então existem anjos com 2 cabeças, anjos com cabeça dupla, existe anjo com cabeça de 4 lados. São 4 expressões, na frente, atrás, aqui e aqui. 4 tipos de pessoas. Tem anjo que ele representa às vezes uma pedra como se fosse uma escultura, às vezes aqui uma planta, às vezes aqui um animal e às vezes aqui um rosto humano. É uma coisa fantástica. Querubim é assim. Quando a gente vê um querubim, a gente vê mais ou menos esse tipo de anjo. Vê um querubim. Querubim é uma coisa fantástica. A hora que eu tenho um contato com o querubim, pá, tchuf, sei tudo o que eu aprendo com ele só num instante, um infinitésimo de segundo de consciência com ele. Uma coisa incrível. Aprendo tudo sobre os 4 reinos. É fantástico. E veja que querubim foi que jogou o homem para fora do paraíso. E quem não deixa o homem entrar no paraíso? Querubim. Então, para voltar ao paraíso, o que eu tenho que fazer? Enfrentar o querubim. Queira ou não queira. Então, vamos ter que achar esse ser de 4 rostos. Eles são muito diferentes. Onde tem livro isso daí? Não existe. Então, eles são muito variados. E tem coisas complicadíssimas. Eles são muito complexos. Tem outros que são muito simples. Vocês já assistiram filmes de ETs. Então eles são pequenos, magros, aqueles olhos alongados, 2 furinhos, uma boquinha muito pequenininha, ali, aquele cabeção, 2 dedos, 3 dedos. O que esses seres são? Eles são espécies de projeções ou forças angélicas. Então são silfos, materializados com expressões semi-humanas. E são extensões angélicas. Então, atrás dos fenômenos ufológicos, esses seres pequenos que se manifestam, normalmente são silfos. E existem ruins e bons. Por exemplo, lá no Nordeste, lá só tem cabra ruim lá. Só aparece bicho ruim. No Maranhão, por exemplo, naquela região do Maranhão, do Pará. Então, eles são verdes. O aparelho é verde. Então, verde é terrível. Quando chega, tem uma finalidade. Mas ele traz dor, ele traz sofrimento, ele suga o sangue. O que tem de pessoas que perdem 100% do sangue, e isso é comunicado diretamente ao governo e para outros locais de estudo, como ligados à própria NASA, é muito grande no Nordeste. Então, quando ele é vermelho,
E quando é verde é complicado. Quando é azul, dourado, luz esbranquiçada, como a gente conhece, aí a coisa é mais tranquila. Então são os da direita, outros são os da esquerda. É o ruim e bom. E além de anjo bom e ruim, tem outro que chama indiferente. Então vamos quebrar, vamos já pensar. É uma infinidade. O que existe de ideação, o que existe de possibilidade de pensamento, o que existe de coisa manifestada, tudo que existe em espécie, em número, em diversidade, é o que existe de anjo. E fora isso, o que a gente ainda não vê, só vê com olhos clarividentes. Porque nós somos escuro-videntes, nós temos que nos tornar clarividentes para enxergar essas realidades. Definição de anjos. Anjos são inteligências idealizadoras e construtoras. Então tem duas missões, idealizar e construir aquilo que idealizou. São inteligências idealizadoras e construtoras dos universos, mundos e todos os seus reinos. Então eles idealizam, é um tipo de anjo. Constroem, outro tipo de anjo. Ele pertence, portanto, a duas grandes hierarquias. A hierarquia do raio divino, chamado HRD, ou hierarquia das ideias. Então, esses são só ideias. A gente não vê. Então, eu comungo com ele pela ideia. A ideia é colocada na minha cabeça. Então, eu tenho contato com ele por capacidades superiores. É o mundo das ideias de Platão. É o mundo angélico. As hierarquias do raio primordial, elas estão na manifestação. Lembra do esterco? Bem grosseiro. Tem o esterco. Agora, existe a inteligência do esterco. Ou o esterco é burro. O esterco é inteligente. Porque ele não vira adubo. Ele não permite transformar-se na rosa mais linda. A rosa que é adubada não fica mais bonita. Então tem uma inteligência lá dentro. Então quando a gente fala anjo da hierarquia do raio primordial, é a inteligência que está no esterco. É a inteligência que está na minhoca. É a inteligência que está onde? No grão de areia. Esse exemplo eu sempre falo porque ele é simples. É o mais simples que tem, um grão de areia. Antes do homem existir, já existia o reino animal. O homem é o quarto reino, ele veio depois. Antes do animal existir, já existia o vegetal. Antes do vegetal existir, existia a base de todos os reinos, que é o mineral. E já existia a areia. E na areia já tinha o anjo da areia. O que é o anjo da areia? É a inteligência que permite fazer com que essa areia virasse vidro, virasse óculos, virasse lente de aumento para telescópio, de redução para microscópio, para raios laser, para copo, para cristais, para brisa de automóvel. O que vocês pensam que é possível fazer com a areia? Para a construção. Então, essa inteligência está lá. Isso é anjo da areia. É a inteligência que está na areia. A inteligência do látex, a planta látex. Então, antes do homem existir, de ter tecnologia, já não existia o látex, a árvore látex. Então, é o anjo da borracha, que permitiu fazer o quê? A inteligência que está na árvore, dentro da árvore, que é o anjo da árvore, que sabe tudo sobre a árvore, sobre a sua forma, sobre a sua fisiologia e sobre a sua seiva, que é o látex. Então, o que a gente faz com o látex? Borracha, pneu, a gente faz chupeta para a criança parar de chorar, a gente faz elástico de calcinha para a calcinha não cair, ficava caindo, a gente faz estilingue para matar passarinho, a gente faz batente de porta, tudo que tem borracha, e camisinha para evitar filhos. Então, veja, quem foi o criador da camisinha? É esse anjo, ele já criou toda essa possibilidade, é um anjo. Então, a camisinha não é diabólica, não tem nada diabólico, tudo tem uma aplicação. Antes do homem existir, já existia a possibilidade de ter camisinha, mesmo na Idade da Pedra, que não tinha AIDS naquela época, mas já tinha a camisinha como ideia para ser possível. E quanta coisa o homem faz que tira da natureza, do reino vegetal? Cola, papel, então do papiro, o anjo do papiro. Atrás dele tem toda a ideia da imprensa, a ideia do papel, até do xerox, para ser usado onde quer. Que coisa linda. Você precisa pegar o conceito. O que é o anjo da hierarquia divina? Vamos lá. Vamos pegar o exemplo da árvore. O anjo da hierarquia divina é a ideia. Então, se vocês pegarem uma semente, dentro daquela semente, existe um anjo sem existir em possibilidade, que é a ideia. Existe uma árvore lá, não tem? Se eu plantar aquela semente, aquela ideia, através da semente, vai se manifestar numa árvore. Vai surgir uma árvore, não vai? Então, o que é anjo do raio divino? É a ideia. Se a gente tiver clarividência divina ou espiritual, a hora que eu pego uma semente, eu já vejo a árvore que vai nascer. Se eu pegar um saco de 50 quilos com milhares de sementes lá, cada semente tem uma árvore diferente. São da mesma espécie, mas a posição dos galhos, a disposição dela é um pouco diferente. Da mesma família, da mesma espécie. Isso é ideia. Não existe. O que é o anjo? É a ideia. Existe sem existir em possibilidade. Isso chama-se anjo da ideia. Quando vai se manifestar? Então tem que ter coisa física agora. Então aquela ideia vai entrar no físico. Então vamos pegar a seringueira. Você pega lá a semente de seringueira, um pedacinho de seringueira. A ideia está lá. Se eu pegar, eu vejo a ideia. Aí eu vou plantar. Aí vai nascer a seringueira, não vai? Esse exemplo que eu dei. Como é que é a seringueira? A ideia é que vai fazer a seringueira ser igual à ideia. E cada seringueira de uma mesma espécie são todas parecidas, mas tem pequenas diferenças dos galhos, das folhas, da distribuição. E o conhecimento da seringueira, que ela serve como borracha, que eu falei, tudo isso, é a própria ideia dentro da seringueira. Então, onde está o anjo da ideia? Na semente, por exemplo, ou naquilo que vai trazer a seringueira, que existe sem existir em ideia. Aí entra na manifestação. A ideia realiza exatamente como é a ideia na prática. Ela surge fisicamente. E
E o conhecimento daquilo está dentro da seringueira, está na manifestação. Isso que está dentro da manifestação, essa inteligência que permite usar a seringueira e fazer tudo com ela, o que que é? É o anjo, é a inteligência do raio primordial. O ovo, não tem o pintinho, mas lá dentro do ovo o que que tem? Tem a ideia. O pintinho existe sem existir. É uma ideia. Quando a galinha choca o ovo, aí o que acontece? Aquela ideia começa a transformar a ideia em realização. Aí toda a sabedoria do pintinho, e o pintinho não tem sabedoria, ele tem instinto. Então, aquela sabedoria é o anjo do raio primordial. Antes de nascer, do raio divino. E tudo é assim. Então, nas sementes, a gente tem as ideias. Os que são anjos do raio primordial. No nosso espermatozoide. Quando nós fomos concebidos, passou o trem, a mãe nossa lá estava com óvulo no útero, e aí o espermatozoide apareceu. Não sei como a gente chegou lá, concorrendo com milhões, e cada espermatozoide tinha uma ideia. Cada um tem uma ideia. Aí nós é que entramos lá. Então, quando entrou a ideia de seres humanos, que são anjos, uma quantidade enorme, porque quanto tinha naquela ejaculação do homem lá? Podia ter 100 mil, podia ter 1 milhão, podia ter até bilhões. Depende da riqueza do sêmen. Então, é a quantidade de ideias. Qual a ideia que vingou? A nossa, que eu gosto e eu não gosto. Nós entramos, fomos vencedores, por isso que o suicídio é condenado. Tanta ideia para o cara falar, não, a Marizinha me traiu. Aí, pera, o anjo fala, pô, depois de tanto trabalho. Então, essa é a ideia. E a ideia já tem tudo, toda a plasmação, todo o destino, que é o nosso fim, e começa a plasmar, aí começa a formar. Aí vem os anjos da criação. Então a mãe come polenta, pizza, nhoque, picanha, quibe, guaraná, esfirra, e essa ideia vai transformando pela alquimia dos elementos num ser humano. Então a ideia vai se transformando em ser humano. Não é uma grande alquimia o que ocorre no útero de uma mulher? E cada um de nós nasceu assim, de uma ideia e de uma realização. A nossa sabedoria onde está? Está o anjo. A nossa sabedoria é o anjo que está dentro de nós, que é o anjo da guarda. Então o que é o anjo da guarda? Existia o anjo Ademar do raio primordial, que era a ideia do Ademar. Existe o anjo, que é todo o conhecimento do Ademar, que está dentro de mim, que é o meu mestre, que é o meu Cristo interno, que é o meu anjo da guarda, pouco importa o nome, que é a minha consciência que está dentro de mim, que é a que está fisicamente. E é essa consciência que eu tenho que aflorar. Porque ó, eu vou saber tudo sobre o Ademar físico. Então eu não preciso estudar. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso ter mestre, porque o meu mestre está aqui dentro. Eu não preciso estudar, se ele me der conhecimento, senão, lógico, eu vou ficar burro. Sabe? Então, mas se eu conectar com esse meu mestre interno, aí eu tenho tudo. Sabe tudo sobre mim. Sabe tudo que eu tenho que fazer, a missão, onde eu tenho sucesso. Sabe tudo. Me dá todas as respostas. Então, uma coisa é a ideia, outra coisa é a realização. E tudo tem a inteligência da realização, o anjo da realização inserido nele. Qualquer coisa. Desde o esterco até qualquer animal, qualquer planta, qualquer ser humano. São duas inteligências. Uma que está dentro da manifestação, daquilo que está manifestado, raio primordial. E aquilo que é a ideia que não está manifestado ainda, que é raio divino. Quantas pessoas a gente concorreu para nascer? Vamos supor 500 mil pessoas, que era a riqueza espermatozoica do meu pai, vamos dizer. Estou chutando, não sei. Não dá nem para fazer análise agora. Quantas ideias existiam? Não existia só Ademar, tinha mulher, tinha homem, tinha gay, tinha lésbica, tinha um monte de gente que podia ser cientista, podia ser um monte de coisa lá, um monte de ideias. Agora o que surgiu eu, apareci eu lá. Vocês é a mesma coisa. Quantas tinha? Ou seja, o mundo das ideias, que eu quero dizer para vocês, é muito, muito mais amplo do que o mundo da realização. Quantos anjos existem do raio divino? E são infinitos em relação aos infinitos que existem plasmados e manifestados. Uma semente, quantas sementes vingam? Poucas, não são todas. Poucos vingam. Então existem muito mais ideias dentro das sementes do que as realizações físicas. Isso é importante para entender, porque nós vamos ter um contato com o quê? Com os dois. Mas não dá para a gente ter contato com a hierarquia do raio divino. Não dá. Eu vou ter que ter primeiro contato com a hierarquia do raio primordial que está na matéria. Onde eu estou? Eu não estou na matéria. Então eu tenho que primeiro entrar em contato com a hierarquia do raio primordial que está na matéria, que é o conhecimento, que é a sabedoria. Então se eu pegar qualquer coisa na mão e tiver a minha consciência dentro daquilo que está na minha mão, o que eu estou tocando, o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, eu entro na inteligência ou no anjo. O anjo se manifesta que está trazendo todo o conhecimento daquilo para mim. Depois disso é que eu vou poder entrar em contato com o anjo, que nós chamamos então do raio divino ou espiritual. Não dá, tem que ser esse caminho. E antes de ter contato com o anjo, daqui na matéria, eu vou ter que ter contato com os elementais, por isso que eu vou falar dos elementais também. Referências, né? Existem muitas referências sobre anjos, em várias tradições.
todas falam de anjos, não tem como. Mas essas são as principais. Como, por exemplo, a hindu fala de anjos, devas. A iraniana, que fala de anjos de uma maneira fantástica. A islâmica. E os anjos da religião islâmica, qual é o maior anjo da religião islâmica que iniciou Mohamed, ou Maomé? Qual foi? Gabriel. É o mesmo que iniciou Zacarias, e que disse que ele ia ser pai de João Batista. Então, o anunciador a Zacarias foi Gabriel. E na prima da mulher de Zacarias, que era Isabel, mãe de João Batista, que é Maria, quem foi o anunciador de Maria? Gabriel. Então veja, o mesmo anjo que está atrás do islamismo está atrás do catolicismo, está atrás do budismo, de todos. É o mesmo, não tem. Então por isso que religião é bobagem. Então nós temos que ter sincretismo das religiões. Religião cristã fala dos anjos, direto. Começa a falar do anjo onde? Na Bíblia. Desde o Gênesis, da criação, até o Apocalipse, onde existem os 7 anjos com 7 trombetas que tiram os 7 selos, e Jesus é o chefe das religiões angélicas, é o próprio anjo também. Então, à medida que tira selo, aí vem tudo sobre a humanidade. Então, são anjos. Tem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, o que faz o primeiro anjo? Tira o primeiro selo. O que surge? Surge o cavalo branco do domínio, Aquidorsh. E o que é? O anjo com a espada na mão. Aí abre o segundo selo, sai o cavalo vermelho da guerra. É outro anjo, porque o anjo abre e sai ele. Só que na forma de um cavaleiro vermelho. Aí tem o terceiro anjo que abre o terceiro selo. Vem o cavaleiro preto, negro, segurando uma balança nas mãos e atrás dele vem a fome. Depois vem o quarto anjo, tira o quarto selo, vem o quê? O cavaleiro amarelo da peste. Aí você tem os 4 anjos. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são 4 expressões angélicas. Então quem é Aquidorsh? É um anjo, que é esse que some os 4. A Bíblia fala direto sobre anjos. Só abrir. Então quem acredita em anjo? Todo católico, todo evangélico, todo protestante e assim por diante. Nos arcanos, nós temos 5 anjos. Porque anjo, o número dele é 5. E como anjo, e tarô é uma linguagem de verdade, arcano quer dizer mistério, arcano quer dizer oculto, arcano quer dizer segredo, quer dizer verdade. Então nós temos 5 anjos. O arcano 3, que é a imperatriz, é um anjo feminino. O arcanjo 6, que é o namorado, que é o próprio Cupido, que está em cima daquele que tem um pé em cada caminho, não sabe se vai com a loira ou com a morena. Depois, no 10, ele está em cima da roda de Sansara, da roda de nascimento e morte, onde tem a polaridade do bem rodando a roda para a direita, do mal rodando a roda para a esquerda, no jogo do bem e do mal, nos ciclos de reencarnações, de vidas e mortes. E em cima tem um anjo, transformando a esfinge num faraó. Está lá em cima, segurando a espada. Então ele é meio animal, meio homem. Representa a transformação do anjo. Aquela figura representa a transformação de Lúcifer, trevas, em Lúcifer, luz. Qual é a verdadeira linguagem do arcano 10? Transformação de Lúcifer, trevas, em Lúcifer, luz. E quem realizou o arcano 10? Jesus. Ele é o grande realizador do arcano 10. Por isso que é ele que tem o Kamapa na mão, o julgamento na mão. Depois o 15, que é o diabo. É a carta mais poderosa do tarô. 15, o diabo. Então o tarô é o contrário. Se a gente olhar a carta 15, ela não é feia, que nem a carta mostra. E presa no pedestal que está aquele diabão feio, ele tem um símbolo de Mercúrio, o corpo dele é meio homem, meio mulher, tem cintura fina, que negocinho todo assim. O diabão não é feio. Tem pés de asno, de burro, de bicho, tem asas. E aquele chifrão. Aí prende a mulher, que é verde, uma mulherzinha verde, e prende o homem, que é vermelho, representando as grandes forças cósmicas. É a carta mais poderosa. Porque 15, quantas cartas tem o tarô? 22 mais 56 do menor, 22 maior, 56 do menor, dá 78. 7 mais 8 dá 15. Então o tarô inteiro está nessa carta. Com essa carta eu tenho um tarô completo, humano e divino. Por quê? Eu tenho um anjo. Então a pessoa tem medo. Ixi, carta 15 é o diabo, é zebra. Não, é o conhecimento. Você tem que enfrentar o bode, a cabra, o cordeiro e o carneiro para poder chegar nas suas expressões. O que é o bode? É o que tem de pior, mas está subindo a montanha. Ele está querendo subir o bode. E as coisas dão bode. Tem um bode expiatório, que joga a praga lá para o bode morrer no deserto. Quando ele morre, a praga morre junto com ele, que é o que se faz. Sacrifica um bode no templo de Salomão e o outro manda morrer no deserto, com tudo quanto é praga, tudo quanto é azar, tudo quanto é desgraça, todo mundo joga praga no coitado. Na hora que ele morrer, acaba as desgraças. Aí o bode transforma-se no carneiro, depois transforma-se no cordeiro, que é a remissão do próprio bode. Então o cordeiro de Cristo, a própria expressão de Cristo é cordeiro, cordeiro de Deus. Agni dei que tollis peccata mundi, lembra do padre? Miserere nobis. Então 15 é o diabo, 20 é o julgamento. Então o julgamento tem um anjo, então tem os 4 elementos e o anjo lá. Então nós temos 5. E cada uma dessas 5 cartas permite abrir a consciência angélica. Então peguem as cartas 3, 6, 10, 15 e 20. Fazem um pentagrama com elas e medite, medite, medite. Pensa, quero saber sobre o anjo, quero saber sobre o anjo. Aí de repente
o oráculo se manifesta. O que é oráculo? É a divindade que se manifesta através do tarô e que fala de um no ouvido, dentro de nossa cabeça. Então começa a ter conhecimento lá dentro, de cada uma das cartas que tem aí. É uma maneira de ter contato angélico. Já a primeira dica para ter contato angélico. 5 cartas, disposição em pentagrama. Pentagrama para cima. 1, 2 e 2. Se for para baixo, aí vem tudo do contrário. Porque pentagrama para cima é bem, pentagrama para baixo é mal. Como tridente. Para cima é ataque, para baixo é defesa. Mitologia, o famoso mito de Eros e Psique, que vocês já viram, mito do amor, representado na carta 6 do tarô, nesse mito. Então eu pego a carta 6 e estudo o mito da mitologia, que é fantástico, eu entendo a carta 6, entendo de anjo. Depois, todos os deuses têm os anjos, que são expressões dos heróis. Então os anjos caídos são os heróis, que se misturaram com a humanidade. E os mestres da humanidade, anjos que não se misturam com a humanidade, são os anjos superiores, que caíram, mas que não se misturaram com a humanidade, que são os deuses e deusas, que não se misturam com humanos. Mas o que se mistura com o humano, então ele é herói. E Zeus representa o herói dos heróis, porque foi o maior anjo que se misturou com humanos. Deu 32 gerações, 32 portais da sabedoria, 32 vértebras da coluna, 32 dentes. Então representa os 32 portais da sabedoria. Zeus, com 32 mulheres. Então esse mito de Zeus, com as suas 32 gerações, permite um entendimento amplo e permite entender cada chakra, cada poder. 4 do raiz, 6 do esplênico, 10 do umbilical e 12 do cardíaco. 4 mais 6, 10. Mais 10, 20, mais 12, 32. Então abre 32 portais de conhecimento. São as lâminas, 4 do chakra raiz, 6 do chakra esplênico, 10 do umbilical e 12 do cardíaco. Na alquimia, são os famosos espíritos, ou forças ocultas da terra, da água, do fogo e do ar. Na ciência oculta, já falei isso para vocês no início, toda a base da ciência oculta está assentada nos anjos, que é a própria inteligência, a própria consciência, o próprio conhecimento da ciência oculta, é a própria sabedoria. É a Gupta Vidya, o caminho da verdade. É a sabedoria dos Traishubarutas. Então, quem é o maior poder angélico em conhecimento? Chama-se uma ordem hierárquica que está atrás da maçonaria, é oculta da própria maçonaria, que está atrás de todas as religiões, de todas as filosofias, de todos os movimentos espiritualistas e filosóficos do mundo. Chama-se Traishubarutas. Eles são incríveis. São pessoas assim, têm um aspecto de Jesus, são tibetanos, altos, aquele aspecto meio mongol, mas são fantásticos. Um contato com uma consciência dessa, com um anjo desses, é simplesmente esplendoroso, fabuloso, é uma coisa maravilhosa. E atrás da ciência oculta existe isso. Quem que sustenta a maçonaria? Quem que sustenta a antroposofia? Quem que sustenta a teosofia? Quem que sustenta as religiões? São inteligências. E essas inteligências estão atrás dessas hierarquias. Nós temos então muitas referências. Isso permite enriquecer o conhecimento. Ou seja, aí vocês têm tarô para chegar em contato com o anjo, você tem Bíblia para chegar em contato com o anjo, você tem mitologia e tudo mais. Angiologia. Então, o que é angiologia? É o tema desse curso. É o estudo e o conhecimento dos anjos e da sua manifestação. É isso que nós queremos saber. A manifestação angélica e também o conhecimento deles. O que são, o que fazem. Tópicos de estudos. Então, vamos entrar nos tópicos de estudos. Nós vamos falar da angelogonia. Angelologia é o conhecimento do anjo e do trabalho do anjo, que é o que mais interessa para nós. Saber o que é anjo, essas inteligências criadoras, e como que eles trabalham, que é o tema desse workshop. Mas existe outro conhecimento que chama angelogonia, que é a origem e a natureza dos anjos. De onde que eles vieram? Como que eles surgiram? Existe a angelogenia, que representa as hierarquias angélicas. Angelologia e angelogia é a mesma coisa. Só que é um nome mais bonito, por isso que eu coloquei angelologia. Mas angelologia e angiologia, angiologia do anjo, é a mesma coisa. Mas angelogonia, origem e natureza. Angelogenia são as hierarquias angélicas, que eu vou dar para vocês 100% delas. Isso não era dado, era proibido dar. Angelofania são os contatos angélicos. A gente entrar em contato com ele. Chama-se fania. Vamos falar dos trabalhos dos anjos, das forças angélicas, da magia angélica e do uso prático das forças angélicas. Vamos falar então agora da origem e da natureza dos anjos. Falar um pouquinho assim de onde vieram. Então os anjos existem desde o início da manifestação. Porque no primeiro era o não ser, depois o não ser se transformou em ser. Existe uma matéria, chama-se cosmogênese, que explica que no início nada existia. Aí começou a manifestação universal. E ela começa com algo que se precipita, que se manifesta, que chama-se substância. É um dos conceitos mais profundos, mais abstratos e que abrem muito a consciência
consciência humana que nós vamos falar para vocês. Os anjos estão presentes desde o início do cosmos. E todas as estrelas são originadas numa estrela única. Isso que o nosso mestre, meu mestre, Henrique José de Souza, eu aprendi em seu conhecimento, ele diz isso em suas revelações, em seus escritos. E a ciência não sabia disso. Nunca soube. Ele dizia que na Lua, dentro de algumas crateras, tinha água. A ciência descobriu. Então, tudo que ele fala do cosmos, a ciência está simplesmente escrevendo embaixo e endossando. Então, a ciência está chegando à conclusão que todas as estrelas saíram de uma estrela primordial que explodiu e foi formando, então, as galáxias. Então, é uma coisa fantástica, uma estrela enorme. Porque todas têm a mesma composição química. Todas têm os mesmos elementos químicos. Então, se medir, através da luz, os elementos químicos que existem, é uma espectrografia que a gente chama, nós então sabemos os elementos químicos. Então, olhando qualquer estrela, tem os mesmos elementos que tem o Sol. Se com esses elementos do Sol saiu a Terra e permitiu toda a evolução, de qualquer estrela pode sair um pouquinho dela, ser uma Terra semelhante à nossa e ter evolução semelhante à nossa. Não igual, porque Deus não repete. A origem dos anjos está desde o início da manifestação. E a natureza deles é a própria consciência de Deus. Eles são consciências. A melhor maneira de entender Deus está aqui, olha, nesse pouco espaço aí. Como nós podemos entender o que é Deus? É simples, é só meditar sobre o espaço. Não o espaço limitado que a gente vive, mas meditem sobre espaço. Você sabe o que é espaço? Vocês têm uma ideia do espaço. É a coisa mais abstrata que existe. Porque o espaço começa onde? Termina onde? Não tem começo, não tem fim. Onde está o espaço? O espaço sempre existiu? Sempre existiu. Porque o universo não foi colocado dentro do espaço, a gente fala. Mas o universo não está dentro do espaço? Está dentro do espaço. E quando acabar o universo, o que vai sobrar? Vai sobrar espaço. Então o espaço existe antes do universo, o espaço existe depois do universo. O espaço não tem limites, porque tudo que é limitado está dentro do espaço. Então espaço é limitado, espaço não tem início, não tem fim. Então espaço é a maior maneira de entender o que é Deus, no conceito humano. Então se eu meditar sobre espaço, eu vou para o espaço. Eu vou para Deus. Então é a meditação do espaço. É fantástico isso aí. E aproveitando o embalo, nós vamos dar um curso de meditação. São várias semanas e onde nós vamos dar teorias, ensinamentos sobre a meditação e práticas sobre a meditação. Vamos fazer várias turmas, porque muita gente está interessada. E quem quiser, então a gente vem aqui, faz a meditação, dá toda a prática, ajuda nas experiências, vamos conduzir vocês na experiência de cada um. Tem alguém que faz uma viagem, a gente vai ajudar, ver para onde foi, o que foi, tentar orientar. Então seria uma orientação prática da meditação. Então a pessoa que quer conseguir consciência, que quer contato angélico, que quer realmente buscar a verdade, buscar Deus, é a meditação, que nos leva a meditar a ação, medita o conhecimento. Essa é a prática. Que é tudo isso usado de uma forma prática. É meditação, é curso de meditação. E bem prático, visando tudo isso que eu estou falando. Visando o contato angélico, consciência, experiências. Então, para entender Deus, a gente entende Deus como uma consciência criadora. E o que são anjos? São parcelas dessa consciência criadora. O que é um anjo de uma minhoca? Voltando nesse exemplo grosseiro. É o anjo que criou a minhoca, a inteligência da minhoca. Então, tudo que existe manifestado, tudo que existe criado, teve que ter uma consciência, uma sabedoria. E nada existe por acaso. Tudo tem uma finalidade, tudo tem uma aplicação. O acaso é uma lei que o homem desconhece. Eu sempre falo isso, mas é difícil entender isso. Ninguém entende, porque nada é casual, tudo é causal. Se é causal, tem que ser pensado, tem que ter uma missão, tem que ter uma finalidade. Não existe nada no mundo que não tenha uma finalidade, uma aplicação, um destino. Tem que ter um destino, tem que ter um fim. Então Deus é essa consciência. A melhor maneira de entender o que é Deus é entendê-lo como consciência. E anjos, arcanjos, qualquer hierarquia que eu falar, são aspectos dessa consciência maior. Então veja como a consciência de Deus é grande. Então anjo não é Jesus, anjo não é Maomé, é tudo, o universo inteiro tem anjo. E Deus, então, muito mais. Por isso que, sabiamente, os católicos dizem que Jesus é filho de Deus, uma criação de Deus feito homem. É uma inteligência feito homem. É isso que ele quer dizer. Olha que sabedoria que tem aí, hein? Então não foi um Papa Goiaba que fez isso, não. Foi um Papa muito sábio que colocou essa expressão. Foi Papa Leão I. Deus é esse conceito. Espaço, já falei, existe, cabe tudo nele. Antes de existir, já tinha espaço, senão não poderia colocar o que existe onde está. E quando acabar tudo, o que sobra vai ser espaço. Então espaço é a maior maneira de entender o que é Deus. Sempre existiu, sempre existirá, é infinito. E substância é o maior conceito abstrato. O que é substância? É algo que existe sem existir. Antes de se manifestar é nada, quando se manifesta é tudo. É aquilo que se transforma da ideia na realização. É muito abstrato isso. É algo que sempre existiu, que não existe, que existe e que sempre existirá. É algo que se transforma constantemente e permite a manifestação de tudo que existe. Tudo que existe sem existir é substância. Tudo que é espiritual é substância. Tudo que é material é substância. Então substância é a origem, é a resposta de todas as perguntas. Substância é o fim, é a pergunta de todas as respostas.
respostas. É exatamente esse conceito. Para entender anjos, entender Deus, o melhor estudo é cosmogênese, que é a criação do cosmos. Mas os anjos é que criaram tudo isso. E para entender o homem, o melhor estudo é a antropogênese. Por isso que nas escolas iniciáticas existem estudos de cosmogênese e de antropogênese. E são cursos que nós vamos dar aqui também futuramente, compactados de antropogênese. Aí vocês vão ver os registros que a gente tem aqui no Poto Bindu, tudo isso trazido para vocês de uma forma compactada. Porque ou vai ou racha ou quebra a tampa da caixa. Não tem mais tempo para esperar. Então vamos falar de cosmogênese abertamente para todo mundo, falar mesmo aqui também, falar da antropogênese abertamente, como é que funciona tudo que tem lá, porque cada um tem que bater de frente com Deus para entendê-lo e bater de frente com a sua origem, com a sua realidade como ser humano, na antropogênese, e Deus na cosmogênese. Hierarquias angélicas. As hierarquias angélicas são setenárias. Então, eu vou dar para vocês a expressão de toda a matemática divina, de toda a matemática oculta, matemática onde os mestres usam nos seus cálculos e tudo mais. Não é nada do que se fala, é exatamente essa. É 7 elevado a x. 7 é o padrão da evolução. E x é qualquer coisa. Chama de qualquer coisa. Desde menos infinito até mais infinito. Desde o nada até tudo. Do pequeno ao grande. X é qualquer coisa. Então, 7 elevado a qualquer coisa é a expressão angélica. E através dessa expressão matemática, nós então chegamos a todo o conhecimento. 7 elevado a 0. Na matemática, o que dá? Dá 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Ou seja, do 0... vem o 7, e a origem dele é Deus, que é 1. Para que coisa linda. 7 elevado a 0 é 1. Ninguém explica isso, nenhum matemático explica isso. Ou seja, do nada surge 7, que é o processo evolutivo. E o 7 representa a totalidade do 1. Então, Deus é uno em essência, trino em manifestação e sétuplo em evolução. Então, do nada, que é a substância 0, vem o padrão setenário. O padrão setenário da substância é o próprio Deus manifestado, que é 1. Olha que coisa linda. Depois, 7 elevado a 1, quanto é que dá? Dá 7. Ou seja, o 7, na consciência do 1, dá os próprios 7. 7 elevado ao quadrado dá quanto? 7 ao quadrado dá 49. Então, o 7 gera um 7, que dá 49. Então, existem 49 fogos frios, que a gente chama do raio divino, das hierarquias angélicas do raio divino, ou de forrate espiritual, e 7 fogos do raio quente, que a gente chama Kundalini, ou do raio primordial. Então, são 2 hierarquias. Então, 49 e 49, que estão aí no jogo polar. Por isso que tem 7 e 7. Então, tem 49 polares positivos, 49 polares negativos. Ou seja, também forrate, Kundalini. Espiritual, material. Quanto que dá 9 mais 4? Dá 13. O que é o arcano 13? Morte. Na realidade, é mãe. É carta maior. Nós temos 3 cartas maiores, que representam pai, mãe e filho. A carta 1 é o mago, é pai. Carta 13 é a morte, que na realidade é vida, é a mãe, chama mãe. E o filho é o louco, que é o 21. Então, no arcano, o arcano é contrário. A gente tem que olhar o arcano contrário. O que ele mostra, tem que ver o oposto. O louco não é louco, é o sábio, é o adepto, é o ser perfeito, aquele que conseguiu. Então, na realidade, o louco quando começa a evolução. O cérebro 0 quilômetro, não sabe nada, é louco, é burro, é idiota, cretino, imbecil, etc. Ele vai começar a evolução, aí ele se torna um mago lá no final. Só que no tarô é o contrário. O mago está na frente e o louco está no final. Se inverte isso. Depois o 13 é mãe. É morte. É o contrário. É vida. A gente olhar o arcano 13, vê a morte com a foice, cortando cabeças, pernas, etc. Cemitério. É o arcano. Mas se você for ver a realidade, é totalmente diferente. E nós vamos dar um curso, acho que vai ser o próximo, chama Simbolismos dos Arcanos. Só falar do simbolismo que o arcano tem, para abrir a nossa consciência. Dá 49. Dá 13, que é a mãe. E 13 o que dá? 1 mais 3? 4. A própria Terra, que é o 4º planeta. A outra maneira de escrever 7 elevado ao quadrado, na linguagem divina, é 77. 7 ao lado de 7, 77. Então, 1 mais 77 dá o quê? Dá o jogo divino do tarô, 78. Depois, 7 elevado ao cubo. 7 vezes 7 vezes 7 dá 343. Então, existem 343 hierarquias espirituais. Eu vou dar somente 9 para vocês, mas tem 343. Essas 343, tudo é múltiplo de 7, lógico. 7 vezes 7 vezes 7, somando dá quanto? 10. 10 somando dá quanto? 1, que é Deus. Tudo que vem de Deus, que é 1, através de 7 aspectos, 7 elevado a 1 é igual a 7, se manifesta no mundo polar através de 49 hierarquias para formar a própria Terra, que é o 4. E tudo isso manifestado vai terminar onde? Com o trabalho de 343 hierarquias, através do arcano 10, que é a roda de nascimentos e mortes, da fortuna, no 1. 1 mais 0 dá 1, que é o próprio Deus. Então a gente vem de Deus, volta para Deus. Isso é o que diz. Não é fantástico isso? E 777. Aí vem o número 666 do Apocalipse. Por quê?
Porque nós estamos no quarto sistema. E no quarto sistema, quem comanda fisicamente o quarto sistema? Quarto planetário. Mas ele é o do momento e o do futuro. Quem comandou o primeiro sistema nosso aqui? Que foi o mineral. Foi a primeira hierarquia. E do futuro, segunda e terceira. Quem comandou o segundo sistema vegetal? Foi o segundo, com 2 do futuro, que foi o terceiro e o quarto. Quem comandou o terceiro sistema, que foi o animal, as fases anteriores? Quem que foi? Foi o terceiro, com 2 do futuro, quarto e quinto. Quem está comandando o atual? O quarto, que é Zeus, que é Júpiter, sobre essa expressão. Que é o arcano 4, o imperador. E mais 2 do futuro, o quinto e o sexto. Cada um, na formatrina, 111 em cada fase. 111 mineral, 111 vegetal, dá 222 no vegetal. Mais 111 no animal, dá 333. Mais 111 nominal, 444. 3 vezes 4, 12. 12 signos, tudo que é 12, que representa 12 meses do ano, aí vem o jogo da evolução. Tudo no angélico é 555. Tudo nos semideuses é 666. Então, o número 666 é o número de Lúcifer, porque ele assumiu o potencial maior. É o número de Jesus que assumiu o potencial maior. Mas na realidade, Jesus é 555, Lúcifer é 555. Todos os seres que estão aí, Davi, Buda, Krishna, Zoroastros, Moisés, são aspectos luciféricos, mas transformados, não mais trevas, são luciféricos luz agora. Eles são do 555. O irmão gêmeo de Jesus, Urqueme, por exemplo, que é Mercúrio, que corresponde a Micael, representa o sexto, 666. Então 666 é o valor máximo hierárquico, hoje, aqui na Terra. No mundo angélico vai ser 777, mas o número está aí de toda a evolução. Quando chegar no 777, como é que funciona? Tem 777, que é o mundo dos deuses, ou seja, 111, mineral, 222, vegetal, 333, animal, 444, hominal. Vamos parar no 444. Quanto vale Jesus? 432. Mais 12 discípulos dá? É o número da Terra, 432, que é o número de Jesus, do planetário. Mais 12 dá? 444. Então a Santa Ceia tem valor da Terra, 444. Então se eu pegar 444 e pegar a Santa Ceia, os símbolos que tem lá, o que cada um tem, o 444 vai me abrir o jogo do que acontece lá. É fantástico isso. É a numerologia com o simbolismo cristão. 5 é angélico, 555, mais 111. Sexto, mais 111 é semideuses. Sétimo, deuses, 777. Então representa do mineral a Deus, ou de Deus ao mineral. Isso representa esses 7 autogerados aqui. O do 0 não vem 1, 7 elevado a 1 dá 7. O que são esses 7? São os chamados 7 autogerados. 7 Elohims da tradição hebraica. 7 Prajapatis da tradição hindu. São 7 raios divinos, 7 arcanjos maiores. São Mori, Hilarião, Cutume, Djualcul, Serapis Bey, Veneziano e Germano. Os 7 mestres da teosofia. São 7 arcanjos, que os nomes são os mais poderosos que tem. Então vamos lá. O do domingo é o primeiro. Então Deus não descansou no último dia, no domingo. Descansou onde? No sábado. Sábado é o dia do descanso de Deus, que é o 7º dia. O primeiro é o domingo. É o dia do 1, é o dia do Pai. Aí o católico o que falou? Bom, se é do Pai, vamos rezar a missa no dia 1, que é no domingo. Então domingo vira dia do Pai, que é o primeiro. Não está errado. Mas na realidade, 1 é Micael. Então é o grande arcanjo. Então eu vou dar o nome do 7. Número 1 é Micael. Número 2, Gabriel. Número 3, o terceiro, Samael. O quarto, da terra, o anjo que eu quero tudo da matéria, tudo da terra, Rafael. Quinto, Saquiel. Sexto, Anael. E sétimo, Cassiel. 7 anjos. Que representa o quê? Os 7 Elohim, 7 Prajapatis, 7 raios da presença, 7 anjos diante do trono de Deus. Então representa os 7 seres que se subdividem em 49 raios divinos, verdes, e 49 raios primordiais vermelhos. São vermelhos esses seres. Todos eles. Os outros são verdes e esses são vermelhos. Então eles correspondem a 343 hierarquias que estão aqui na dimensão 3 da evolução. 343. E esses 343 vão se dividindo de 7 em 7. Então, quantas hierarquias existem? 343 vezes 7 vai dar quanto? É o 7 elevado a 4, 2.401. Vezes 7, 16.807. Vezes 7, 117.649. Vezes 7, 823.543. Fazendo a redução teosófica, como nós fizemos lá. 2 mais 4 mais 1 dá 7. Depois, aqui dá 22. O que é 4? 4 não é terra? 4 não é o homem? Mineral, vegetal, animal, homem. 4 é terra. Então, o que acontece na Terra? Qual é o número que eu tenho que trabalhar? 2.401. É o 7, então tudo é setenário. Então tudo aqui é setenário. Tudo que está na Terra é setenário. É o padrão da Terra. Então se eu quero 2.401, é o número que eu uso para a Terra. É o número que dá sorte, é o número 4. 4, 40, 400, 4.000 dá sorte. É o número da sorte. Por aí falam que é o contrário, que é o número do azar. É errado. É o número da matéria. O que é dinheiro? O que é dólar? É matéria. É 4. 5, o que é 5? Não é homem, é anjo agora. Acima do homem é o anjo. Esse é o número do anjo. 7 elevado a 5
dá 16.807, que é o número angélico. Quanto que dá? 22. O que são os arcanos maiores? O arcano maior é o 15. O grande arcano, o grande mistério, que é o diabo, que a gente chama Baphomet. Esse é o arcano maior, 15. Agora, o que são os 22 arcanos? Representa toda a história das hierarquias angélicas. Toda a hierarquia angélica envolvida com a humanidade. Então tem toda a mitologia que é a história dos anjos envolvidos com a humanidade. Como deuses, heróis, que são anjos caídos misturados com humanos e humanos. Tem a mitologia. Então os 22 arcanos maiores contam a história da humanidade, a história dos anjos, todo o trabalho dos anjos com o homem. Para realizar o quê? Os 22 arcanos. O 4. Então todo o conhecimento da Terra está nos 22 arcanos. Aí vem o valor do arcano. Então quem que comanda os 22 arcanos? Anjo. Quinta hierarquia. Qual é a ferramenta que eu posso usar para ter contato angélico? Tarô. Ou seja, por que a gente fala do tarô, dá curso de tarô? Vamos falar mais sobre o tarô cada vez mais. Por quê? À medida que eu abro um tarô, tento entender assim, aí eu vou entrar em contato com o oráculo. Sabe o que é oráculo? É a divindade que fala através do instrumental, através do processo. Aquilo que fala dentro de nós. Então, quando eu pego um tarô, eu não sei nada, eu não entendo nada, mas ele fala dentro de mim, ele diz as coisas dentro de mim, ele coloca conhecimento. Eu começo a ter conhecimento. E o que é esse conhecimento? É o anjo que está entrando dentro de mim. O que é anjo? É a inteligência. O que é anjo? A consciência. Então, tarô é uma abertura de consciência. E nas práticas de meditação que a gente vai fazer, nós vamos meditar nessas lâminas também. Esse curso não é curso de uma vez, vai ser um curso bem mais extenso. Vou pegar uma lâmina por lâmina, falar tudo dele, fazer uma prática mesmo para vocês entrarem dentro da consciência do tarô. Isso não podia ser feito, mas vai ser feito. Tem que fazer, tem que entrar dentro dele. Então nós vamos fazer isso daí. E entrando dentro do tarô, eu entro dentro do anjo. Tenho um contato angélico direto. Nós queremos que vocês tenham contato angélico. E o tarô é a ferramenta do anjo, e é o anjo que cuida de toda a Terra, que é o 4. 7 elevado a 6, e a sexta hierarquia, que são semideuses agora, representado por Micael, representado pelo Cavaleiro das Idades. O número dele qual que é? 117.649. É o número dele, então põe lá. Somando aqui, quanto que dá? 28. O que é 28? Padrão de julgamento. Quem dá o padrão? É o sexto planetário, é o sexto senhor, é a sexta hierarquia, a hierarquia máxima. Quarto é material, quinto é angélico, o sexto é os semideuses, como eu expliquei para vocês. Vai até o sexto. Então o padrão de julgamento é 28. Quem dá é ele. 28 é o padrão. 28, 8 mais 2 dá 10, que é o ciclo de nascimentos e mortes. Então dá o padrão das reencarnações, arcanos 10. E o objetivo o que é? É chegar ao Pai, ao 1. Eu não falei que o 1 é o começo, mas que na realidade ele é o final do tarô, é o que nos leva ao final do tarô, que é arcano 1. 7 elevado a 7 não existe no nosso planeta aqui, mas está inserido na evolução. Nós vamos até o 6, mas o 7 elevado ao 7, o número setenário é 823.543. Ou seja, pela numerologia, eu posso adquirir conhecimento muito grande. Eu quero conhecer coisas do primeiro chakra, que fica em Machu Picchu. Que número que eu vou usar? Número 1, número 7. Eu quero conhecer coisas do segundo chakra do planeta, que fica em El Moro, nos Estados Unidos. Que número que eu vou usar? Número 2. Eu quero saber coisas do terceiro chakra do planeta, que fica em Chichén Itzá, no Yucatán, México. Vou usar o 3. 4, que fica perto de Sydney, na Austrália. Vou usar o número 4. O 5º, que fica em Sintra, Portugal. Vou usar o 5. São Germano, 5, tudo é 5. Anjo, 5. Egito, Cairo, o 6. E Srinagar, no norte da Índia, 7. Então, 7 consciências, 7 chakras, 7 conhecimentos. A numerologia, ela permite esse conhecimento e permite o entendimento da sabedoria angélica, da consciência angélica dentro de nós. Essa sabedoria, ela é fantástica. Ou seja, com o nome da pessoa, com as 7 vogais, A, O, U, I, E, no nome de vocês, dando números, a gente sabe a ideia e sabe a realização. Então é o número de cada um. Então a gente pode depois fazer. Que 7 elevado a 7, quanto que dá a soma? 25. 25 dá 7 novamente. Então 25 não tem expressão nenhuma aqui. Você não tem número 25, porque nós vamos até o 6. Então 25 não significa nada, mas o 7 sim. É onde que ele volta a ele mesmo. Então 7 elevado a 7, volta a ele mesmo. Veja que coisa interessante. 7 elevado a 1, quanto é que dá? 7. 7 elevado a 7, quanto é que dá? 7. Conclusão, 1 igual a 7. Então Deus é 1 em essência e 7 na manifestação. Se vocês colocarem aqui vezes 7, vezes 7, vezes 7 até o infinito, vocês nunca vão acabar. Sabe o que vai dar no final? Repetir tudo. Então vai dar 7, 4, 1. 7, 4, 1. 7, 4, 1. 7, 4, 1. 7, 4, 1.
Então é simples, eu vou fazer uma conta 7 elevado a 8, quanto que vai dar no final? Reduzindo, 4. 7 elevado a 9, quanto que vai dar? 1. 7 elevado a 10, quanto que vai dar? 7. 7 elevado a 11, 4. 7 elevado a 12, 1. Nunca repete. Então aqui você tem o segredo da evolução. Ou seja, pai, origem do nada, surgiu através de aspecto setenário, formou a evolução que é o 4. O 4 volta para o pai que é 1, é setenário, realiza o 4. E esse ciclo não para nunca até infinitas possibilidades dentro da manifestação. Faltou falar do tucuísmo. O que é tucuísmo? A definição é fantástica. Tucuísmo é a teoria que estuda os tucos. Mas o que é tuco? Tuco é um sósia. Então, por exemplo, eu sou tuco de quem? Do meu anjo da guarda, que me criou, da inteligência que me criou. Chama-se Jiva, essa inteligência. Todos vocês são expressões de um Jiva. Então, o que eu sou na manifestação? Ademar. O que eu sou na essência? Jiva. Eu sou um anjo Jiva, que é a inteligência que me criou. O que vocês são? Nome de cada um, na manifestação, na personalidade e na essência. Jiva. Todos nós somos Jivas. O que é Jiva? A inteligência que nos criou. Então, o tucuísmo é a formação de tucos. O que nós somos tucos? Então, esses 7 não geram 49? São tucos. Os 49 não geram mais 7? 343? São tucos. Quantos habitantes existem no planeta? 6 bilhões, 400 milhões e 7. Sempre no final é 7. O que são isso? Tucos. Tucos dos 7 primeiros. Então, tuco é um sósia, uma projeção de um ser manifestado. Então, nós temos 7 tucos alinhados. Existem 7 almas amarradas com a minha, 7 corpos amarrados comigo, 7 pessoas amarradas comigo, como 7 amarrados com cada um de vocês, porque nós viemos de 1. Se pegar esse 7 dá 1. Existem mais 7 derivados de mim. Então tem uma expressão de 49. Tem 7 acima e 7 abaixo. Eu sou um sétimo de alguém maior do que eu lá em cima. E eu sou maior do que 7 abaixo de mim. Aí vem as hierarquias. Aí vem os graus da iniciação. São 32 portais da sabedoria. Nós temos 32 vértebras, 31 mais 1, 32 portais, 32 graus, e o terceiro que é a somatória de tudo. O último, que é o 33. A gente tem, então, as hierarquias. Eu pertenço ao nível hierárquico. Agora, se eu valer para o 7, eu subo o nível hierárquico. Se eu valer para o 49, eu subo 2 níveis hierárquicos. Se eu valer para o 343, eu subo 3. Então, existe uma pirâmide, onde embaixo tem a ralé, os mais ignorantes do mundo. Onde estão esses seres? São os silvícolas mais atrasados do planeta que estão na Nova Guiné. Então, lá embaixo, são os últimos. São os mais atrasados do planeta. Pega 7 deles, que vai dar um melhor, menos pior. Então, vai dar o nível mais acima. Do nível mais baixo é o primeiro nível acima. Pega 7 desses, dá um nível. 7 desses, dá um nível. Então, vai ter muitos níveis. Aí a gente sobe 777 níveis. Aonde que eu chego? Ali, no aspecto divino. Existe 770... Façam a conta, vocês vão chegar em 777. Aí, a hora que eu subir 777, aí eu estou já no terceiro nível, que é o nível de Arati. Arati é adepto meia sola. É o anterior a esse nível. Depois eu fico adepto. Vem do latim adeptus, aquele que conseguiu. Conseguiu o quê? Consciência. Está lá em cima. E aí vem as hierarquias. Vem Bodhisattva, vem Nirmanakaya, um monte de hierarquias. Vem mestre. O pessoal fala na Rádio Mundial que é mestre. Só se for mestre de escola de samba, ou mestre de samba, ou mestre, sei lá eu, de Kung Fu, de artes marciais. Não tem mestre, gente. Tem gente que fala que é adepto. Onde que nós estamos, gente? Nessa pirâmide evolucional, estamos lá embaixo. Pensam que eu sei muito? Eu não sei nada, porque quanto mais a gente estuda, mais burro fica. Mais capacidade a gente tem de entender que falta mais, que não sabe nada. Aí tem, vamos na comunidade e tal. São Tomé tem uma comunidade, tem um mestre lá. Mestre fulano e tal. Mas que mestre? Mestre para as candongas dele. Não tem mestre. Mestre primeiro nunca fala que é mestre. Mestre é mestre. Agora existe o mestre da maçonaria, que é outra coisa. Não é esse mestre que eu falo. Ali é um título maçom. Não tem nada a ver com isso daí. Esse que diz que é mestre é esse que diz que é mestre. Ele é mestre das práticas maçônicas. É o aprendiz que é o nível 1, o companheiro que é o nível 2 e o mestre que é o nível 3, que é o nível máximo. E depois seus graus filosóficos à parte. Mas tendo os 3, você já tem o Deus dentro de você, a iniciação completa. Os outros são filosóficos. Então isso não tem nada a ver com as regras da maçonaria. Ele se diz mestre, é mestre mesmo, porque é dentro do padrão maçônico. Não é isso que falam lá, porque eles falam mestre como adepto. O maçom não diz que é adepto, mesmo sendo mestre. Ele é mestre naquilo que ele está participando. Quantas pessoas estão nessa pirâmide hoje, na manifestação? 6 bilhões e 400 milhões. Forma uma pirâmide. E à medida que eu vou valendo por 7, eu vou subindo níveis. Se eu subir 777 níveis, ou 776, eu já sou arate de fogo. O que é um arate de fogo? Discípulo fantástico. Conhecimento fantástico. É quase mestre, não é mestre completo. Quase um adepto, vamos dizer. Aí, 777. Aí é um adepto perfeito. Tem o valor de Deus. Ele já é Deus. Acima disso, vem todos. Jesus. Quanto que tinha Jesus? Qual era o número de Jesus? 432. Então, onde que estava Jesus? 432, ele estava aqui, ó.
Por que ele não era 343? Porque ele estava humano, estava com o corpo humano. De 342 para 343, perto de 6 bilhões e 400, está perto. Então Jesus estava aqui, ó. Ele estava como 432, porque o máximo é 432, a Terra. Mas junto com os discípulos formava 444, que é o jogo evolutivo completo. Mas quando Jesus adquiriu o título de Crestos, onde ele está? 343. Ele representa o chefe de todas as hierarquias angélicas. É o Lúcifer redimido que voltou ao seu local. Foi jogado por Micael, quem como Deus, no meio da humanidade, para dar o mental e acelerar a evolução, tornando o homem animal no homem racional. O homem trevas do homem luz. E ele é o padrão. Ele é 343 hoje, que ele ressuscitou. Ele vai se manifestar como Maitreya. Como é que ele vai se manifestar? Que número que é o número de Maitreya? 444. Não para, né? Porque é o número da Terra. A hora que eu tiver 444, eu sou igual a Jesus. Todo evangélico diz que quando morre, já é Jesus. Pô, você pega cada evangélico ali, que tá abaixo até do último lá da Nova Guiné. Ele tá dizendo que vai ser Jesus. Aí não, eu sou iniciado. É iniciado nada. Ah, eu sou isso. É nada. Ah, eu sou mago. É mago o quê que você é mago? Mago, então faz surgir alguma coisa aí. Faz surgir uma nota de $100 aí. Ou de $200 que não existe. Ou de $330. Faz surgir uma nota de $330. O mago faz. Então o tucuísmo é a teoria do tuco. Então o que é a humanidade toda? São tucos dos 7 primeiros. Então existem 49 tucos maiores, 343, 2401 e aí vai. Então quando eu chego no nível de 823.543, ou seja, se a minha consciência estiver dentro de 823.543 habitantes do planeta, eu sou do nível hierárquico 7. Fora isso, eu sou para baixo de 7. Eu estou ali na diluição. Mas para chegar no 7, eu tenho que ter, no mínimo, estar entre 823 mil. Se eu estou entre os 117.649, eu estou no nível 6. E assim vai. Até chegar no nível 4, que é 2.401. Que aqui na Terra eu não vou passar de 2.401. Vai ser difícil. Aí dá a hierarquia. Agora, qual é o anjo que eu vou entrar em contato? É o anjo que o meu nível está. Lembra da Carmen Balesteiros que eu falei? Que nível de São Germano que ela consegue... Eu não sei qual é o nível da Carmen. E não quero nem saber. Isso é coisa que ela tem que fazer. Mas ela tem um nível acima da Nova Guiné, ou não? Acima de muita gente que está nessa sala. Acima de muita gente que está no Brasil. Não está? No mundo inteiro, não está? Lógico que está. Agora, que nível que ela está? Sei lá eu. Então, aquele nível que ela está é o nível que ela vai abarcar a consciência. Porque a consciência desce até onde vai. Bom, aí não é só ela. Aí é toda a Pax que está junta, mentalizando, num trabalho. Então, sobe de nível, porque o valor é maior. É como se fosse um ser, aquele grupo. Tem 100 pessoas na sala fazendo um trabalho com a Carmen Balesteiros. Ela já tem um valor grande. Pega mais de 100. Um vale por 15, outro vale por 12, outro tira 3, outro desconta mais 4, outro traz 50. Agora, na média dá quanto? Dá mais, sei lá, não tem 100. Dá mais 5 mil lá dentro, pelo valor. Então, já é um nível que vai subindo. Aí a consciência desce naquele nível e se espalha. E ela capta o que ela pode e passa aquilo que deve.